Shalom, shalom. Tudo bem? Acho que agora vai mais tranquilo. Shalom. Oi, Dani, tudo bom? Acho que aqui agora a gente vai melhor. Lá no YouTube tá travando demais, né? Vou esperar um minutinho, a gente começa. Amém? Glória a Deus. Não se preocupe que depois eu copio esse vídeo e coloco lá no canal. Aí o pessoal assiste depois, tá? É que tá travando muito mesmo a internet. Eu não sei se é aqui de casa, se é alguma coisa que tá no geral, mas está travando muito, tá bom? Então vou começar tudo de novo, vou falar tudo de novo para a gente poder entender, tá? Então vamos lá. A gente vai falar esses dias sobre no módulo, a gente vai estar vendo sobre o fruto do Espírito e a obra da carne. Não dá para a gente falar da obra, do fruto do Espírito sem falar da obra da carne. Nós precisamos entender o que Deus está falando e o que Deus está trazendo para nós aqui. Então eu quero que hoje a gente comece entendendo um pouco disso, porque não tem como você falar do fruto do Espírito sem entender o outro ponto, que são as obras da carne. Então vamos lá, eu vou explicar de novo. Todo homem, ele é trino. Amém? O que é um homem trino? Nós somos um espírito que possuímos uma alma e habitamos num corpo. Amém? Então nós somos o espírito. O nosso espírito é quem tem contato com o Espírito de Deus. É o nosso espírito que se liga ao Espírito de Deus. Quando nós nos convertemos, é o nosso espírito que se converte. Amém? Não é a carne. A carne e a alma nunca se converte. A alma é o centro dos sentimentos, dos desejos, das vontades. Tudo está na alma. Tudo que acontece com o homem, ela fica gravada na alma. Feridas, situações, coisas boas, coisas ruins, estão na alma. Ficam marcados na alma. E aí tem a carne. A carne, ela se move pelo instinto. Um instinto que Deus colocou no homem. Um instinto animal. É como um animal, certo? Então quando você pega o animal, ele tem fome, o instinto da sobrevivência, ele vai ter fome. O animal, ele procria, vai procriar, ter outros, né? Fazer outros iguais a ele. Então isso está no homem também. Quando você tem fome, é normal, é para sua sobrevivência. Amém? A procriação, o sexo também é normal. Quando que está errado? Quando isso sai daquilo que é o limite, daquilo que é o equilíbrio que Deus trouxe para nós. Como que eu entendo então? Por exemplo, ter fome é pecado? Não. Ter fome não é pecado. Você tem fome para manter o teu corpo. Deus colocou isso em você. Pecado é a glutonaria. O que é glutonaria? Né? É você sair do seu limite, sair do teu equilíbrio, você comer além do que você deveria estar comendo, você começar, na verdade, a gente vai ver essas obras do Espírito muito relacionado a colocar outras coisas no lugar de Deus, é viver a independência, bem? Então a glutonaria é a independência do homem e a idolatria à comida, isso é glutonaria. E a gente vai ver que as obras do Espírito, todas elas estão relacionadas a essas duas coisas. A independência do homem, e toda a independência do homem é o pecado, e a idolatria, que ele coloca outra coisa no lugar de Deus. Amém? Até aqui você está entendendo? Amém? Até aqui está dando para você entender? Então, o corpo, alma, caminham juntas, trabalham juntas. Então a alma, a ferida, os sentimentos dela, ela vem e ela manipula a carne para satisfazer os desejos dela. Então a carne e a alma caminham muito juntas. E uma suporta a outra. E tem um espírito. Quando o homem tem o seu espírito em Deus, ele aprende e ele fortalece o seu espírito, o espírito domina a alma. E dominando a alma, ele também domina o corpo. Amém? Quando o espírito está forte, ele faz isso. Agora, quando o teu espírito
você não tem uma intimidade, você não busca o Senhor, teu corpo vai ficando mais fraco. E aí o que acontece? O espírito fica mais fraco. Aí o corpo e a alma engolem você. É onde vai o pecado. Amém? Até aqui você está entendendo? Né? Então, que você consiga entender isso, tá? Que você traga isso para você conseguir entender. Amém? Tá certo? Estão entendendo? Aqui no Facebook está melhor para entender, melhor para ir seguindo. Se tá, dá um oizinho aí para mim, tá bom? Vamos mais então? Então vamos começar a ver aqui as obras da carne. Amém? Então diz assim, as obras da carne estão assim. As obras da carne são manifestas, as quais são. Aí ele vai começar a dizer aqui quais são as obras da carne. Então presta atenção. Primeira obra, prostituição. Eu marquei algumas coisas aqui para a gente lembrar. Prostituição. O que é a prostituição aqui? É a imoralidade. Todo tipo de imoralidade relacionada a sexo. Lembra que eu falei? O homem tem no seu instinto animal o desejo da procriação, do sexo. Amém? Nós ainda temos, claro, nossa alma, nossos sentimentos, e sexo para nós não é apenas para procriação, mas também é um presente de Deus para o prazer do casal. Amém? Do casal casado, né, irmão? Então, é isso que o Senhor traz para nós. Quando isso sai do equilíbrio. Quando é sair do equilíbrio? É os relacionamentos fora do casamento, é o relacionamento antes do casamento. Isso é pecado. Isso sai fora daquilo que o Senhor tem e aquilo que o Senhor sai fora do equilíbrio, do desejo de Deus. E isso também está relacionado, das duas coisas que eu falei, é a independência. Por quê? Quando eu quero ter uma vida santa diante de Deus, na minha vida sexual diante de Deus, santa, eu vou andar de acordo com o que a palavra de Deus diz, em que o meu corpo pertence à minha esposa e o corpo da esposa pertence a mim. E aí é isso que é o sexo, o relacionamento entre marido e mulher, a alegria de ter e de dividir isso. Então isso vai sendo gerado, isso vai ter a consequência disso, lógico, são os filhos, a procriação. É isso que Deus sonhou. Agora, toda vez que isso sai fora, que o homem quer satisfazer os seus desejos fora do casamento, fora dessa relação, isso é pecado. Pecado como? Antes do casamento, isso chama prostituição. Depois do casamento, isso chama adultério. E a Bíblia diz, a gente vê isso, dizendo que tanto prostitutos quanto adúlteros não entram no reino do céu. Por quê? Por causa do pecado, porque sai do equilíbrio. Quando uma pessoa que vive na prostituição, no adultério, ela coloca o sexo no lugar de Deus. É a idolatria pelo sexo. Consegue entender isso? Então, se a gente entender que há um equilíbrio, há uma vontade de Deus, só que quando a gente passa dessa vontade é que entra o pecado. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Amém? Então é a primeira obra da carne, das obras da carne aqui. A segunda, ela fala da impureza. A impureza aqui, né? Aqui eu copiei algumas coisas, diz assim: pecados sexuais, atos pecaminosos, vícios, pensamentos, né? Desejos do coração. Para mim a impureza, ela está ligada muito à cabeça, à mente, ao desejo do coração. Lógico que o pecado, ele começa com os olhos. Por isso que o Senhor fala das trevas estarem relacionadas aos olhos. Ele fala: se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo não terá luz. Né? Então ele está dizendo por quê? Porque é pelos olhos entra. Ah, mas e os outros sentidos? A audição, o tato, o paladar, o olfato, são os instintos dos homens que também levam ao meu pecado. Sim, é verdade. Né? Mas o que é mais comum, aquilo que leva a pessoa é os olhos. Amém? É o olhar. Quando a pessoa olha e deixa aquela imagem entrar na sua mente. Quando aquilo entra na sua mente, ali é uma impureza. Deixa eu explicar uma coisa para você. Ah, mas é difícil controlar os olhos. É verdade, irmão, é difícil. Mas a gente tem que aprender o seguinte, que eu não posso impedir o passarinho de passar sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que ele faça ninho nela. Então, a visão ou olhar são momentos que você vai fazer
que olha sem querer, ou olha porque está numa situação, mas é desviar o olhar, tirar aquela imagem de você, não deixar aquilo ficar na tua mente nem descer no coração. Bem, isso é que faz o pecado, isso é impureza. É deixar a imagem ficar na mente e descer no coração. Quando ele faz esse processo para o pecado, aí é um pulo. Agora, se eu não deixo a imagem ficar na minha mente, não deixo ela penetrar, mesmo que meus olhos tenham visto, eu limpo isso da minha mente, eu não deixo, a probabilidade de eu pecar é muito pequena. Por quê? Porque eu não vou deixar isso entrar em mim. Por isso que o Senhor fala que nós temos que deixar a nossa mente pura. Bem, a nossa mente, a mente de Cristo. Por isso que o próprio apóstolo Paulo fala que tudo que é bom, tudo que é louvável, tudo que adora o Senhor, tudo que é nisso pensai, tudo que é bom pensai. Deixa a tua mente limpa, não deixa a impureza entrar. Hoje, infelizmente, a gente tem o celular, né? E o celular é uma enxurrada de situações em que, se você não manter a tua mente firme, firme no Senhor, você vai acabar pecando e vai acabar entrando ali, né? Então nós temos que manter isso e ficar esperto com essa situação, para que a nossa mente não entre nisso. Isso é impureza. Amém? Vamos lá, tem mais aqui, ele dizendo sobre impureza, ele fala sobre a lascívia. O que é lascívia? É a sexualidade, é a pessoa seguir suas próprias paixões, seus desejos, a ponto de perder a vergonha e a decência, né? Lascívia, né, é a sexualidade exacerbada, é fora, né? É aquilo ele fala aqui, Deus escrevia aqui, que é a ponto de perder a vergonha e a decência. Lascívia é você se insinuar sexualmente para outra pessoa. Isso é normal? Não. Bem, a lascívia é quando você passa do limite na sua fala, né? Está ligado muito à decência. Bem, para mim ela está ligado muito à decência, à postura. Sabe, irmãos, e isso é muito importante para nós, como filhos de Deus, entendemos nossa postura, entendemos quem nós somos, a postura nossa de cristão. A lascívia é a maneira, vou dar um exemplo, é a maneira de falar, muitas vezes, a maneira da postura. Isso não é só de mulher, mas isso também homem. Há muitas mulheres que se movem e agem nessa lascívia, como também há muitos homens assim, que as pessoas chamam de sexualidade ou sensualidade, né? A sensualidade, a pessoa, ela passa do limite. Amém? A gente tem que ter, a gente tem isso, tá? O que eu estou dizendo, irmão, é que a gente tem, o homem e a mulher foram feitos por Deus para atrair um ao outro. É verdade, né? Senão a gente não casa, não é assim, né? A gente sempre vai olhar, vai desejar, vai querer, mas tudo num equilíbrio. Deus colocou isso para a gente. Amém? O que passa do equilíbrio, o que passa do normal, quando usa isso como uma arma de pecado, amém? Como uma arma para levar ao pecado, isso é obra da carne. Está entendendo o que eu estou dizendo? Que é um equilíbrio, que nós temos que ter esse equilíbrio. Se você está entendendo, fala, eu estou entendendo, apóstolo. Amém? Para que eu saiba que eu estou no caminho certo para te explicar. Amém? A gente vê aqui. Aí a gente vê agora o outro ponto, a idolatria. A gente está falando hoje das obras da carne, porque o nosso módulo é o módulo da fruto do Espírito. Só que não tem como falar do fruto do Espírito sem antes mostrar as obras da carne. Agora a gente vai ver o outro ponto da obra da carne, que é a idolatria. Irmão, idolatria, quando a gente fala disso, a cabeça da gente já vem a imagem de escultura, né? É verdade. A imagem de escultura é a idolatria, sim. Mas idolatria, na verdade, é tudo que você coloca na frente de Deus. Não é só a imagem. Tudo que você coloca na frente de Deus é idolatria. Amém? Eu acabei de falar, pessoas que são glutões, né, que comem, né, fora do normal, que adoram a comida. Bem, isso é idolatria. Pessoas que vivem compulsivamente, tudo que é compulsivo, é preciso haver equilíbrio, porque você começa a idolatrar aquilo que te compulsiona.
Então você olha aqui, então tudo que você coloca, pessoas que adoram e a idolatria, irmão, há muita coisa que a gente coloca na frente de Deus. Eu vou falar uma coisa aqui e eu quero que você entenda. Há muitas pessoas que são e idolatram o seu ministério, pessoas que idolatram a sua família. Ah, apóstolo, mas isso está errado. Irmão, tudo que sai do equilíbrio é pecado. Eu tenho que amar o meu ministério e trabalhar com empenho e fazer com excelência dentro do equilíbrio, porque se eu amar mais o ministério do que a Deus, isso é pecado, é idolatria. Eu não tenho que amar a minha família? Tem, irmão. Tem que amar a sua família, cuidar dela com excelência. Mas se você colocar a sua família na frente de Deus, isso é pecado, é idolatria. Nada tem que estar na nossa vida à frente de Deus. Tem pessoas que colocam o trabalho, colocam a família. Irmão, tem gente que coloca o carro, a casa, idolatra a sua casa a tal ponto que abre mão de tudo para ficar na casa e esquece de Deus. Bem, a idolatria, ela vai sim muito, mas muito além do que só você imaginar uma imagem de escultura. Tem muito idólatra dentro da igreja cristã. Pessoas que idolatram a placa da igreja. Eu sou de tal igreja, de tal denominação, e há uma idolatria em cima daquilo. Eu gosto de tal cantor, e idolatra o tal apóstolo, tal coisa. O apóstolo falou. Gente, tem gente tão doida, que tem gente que acha mais importante o que o apóstolo falou do que a palavra de Deus. Mesmo que o apóstolo fale uma heresia, a pessoa acredita mais no apóstolo do que a palavra de Deus. Há uma idolatria nisso. E isso é pecado, é um desequilíbrio. Isso é obra da carne. Então nós temos que entender isso em nossas vidas e olhar para nós, falar: o que eu tenho feito? Bem, o que eu tenho colocado, será que Deus tem sido realmente o primeiro na minha vida? Ou eu tenho levado isso, saído isso com idolatria? Pessoas que idolatram o filho. Hoje a gente vê muito isso. Pessoas que idolatram, colocam em primeiro lugar o filho em vez de Deus. Isso é pecado. Apóstolo, mas eu amo meu filho, eu tenho que cuidar do meu filho. Claro, irmão, certíssimo, dentro de um equilíbrio. Não coloque o teu filho no lugar de Deus. Tem gente que idolatra o filho. Tem gente que idolatra o cachorrinho, o animal, o pet que ele tem. Hoje, irmão, a gente vê gente tão carente de alma, que começa a colocar coisas para idolatria, em vez de buscar aquele que é o único digno de toda adoração, que é o nosso Deus. Amém? Então que a gente comece a pensar sobre isso. A gente vê aqui outra obra da carne, feitiçaria. E aqui envolvendo toda a arte de feitiçaria, tá? Tudo que sai, tudo que manipula o mundo espiritual, sem ser através do Espírito de Deus, isso é feitiçaria. Bem, através de demônios, através de espíritos humanos, através de tantas coisas que querem mover o mundo sobrenatural, em vez de ser através do Espírito Santo de Deus, debaixo da potente mão de Deus, movido e dirigidos pelo Espírito. Tudo que você faz fora disso é feitiçaria. Pode dar o nome que você quiser. Amém? Eu não vou citar nomes aqui de tantas coisas, porque esse vídeo fica na internet, mas você sabe o que eu estou falando. Tudo que você tenta manipular o mundo sobrenatural, sem ser através do Espírito Santo de Deus, junto com o Espírito Santo de Deus, isso é feitiçaria. Amém? Isso é feitiçaria. Se você ler a palavra de Deus, ela vai falar e engloba tudo. Os feiticeiros manipulavam de tal forma, né? Chama todos de feiticeiro, porque homens e mulheres que manipulam ou tentam manipular o sobrenatural fora da direção de Deus, junto com o Espírito Santo, isso é feitiçaria. E tudo o que engloba, hein? Não vou citar, como eu disse, nomes, você sabe o que eu estou dizendo. Várias outras seitas e religiões que tentam mover, que não é movido por Deus ou pelo Espírito Santo, isso é feitiçaria. Então, é o que a Bíblia diz aqui. Outra obra da carne é inimizades. Amém? Que gera inimizade. Eu escrevi assim: intenções e ações fortemente hostis, antipatia e inimizade externa. A pessoa que faz a inimizade, a Bíblia fala assim,
né, que maldito é aquele que fomenta, ou aquele que forma briga ou inimizade entre irmãos. O que é isso? É aquela pessoa fofoqueira, é aquela pessoa intrigueira, sabe? Aquela que coloca o famoso lenha na fogueira, né? A situação às vezes está ruim, ela vai lá e coloca lenha na fogueira. Né? Ela vem com a sua fofoca, ela vem com a sua maneira de falar. Isso é inimizade, obra da carne. Tem gente que, né, para a gente usar esse termo bem comum, é aqueles que colocam lenha na fogueira. Chega e gosta de colocar situações e falar e colocar e fomentar ou fermentar situações. Esses são aqueles que colocam inimizade. Isso é obra da carne, isso é pecado. Isso é pecado. E aí vem a outra obra logo de baixo, que diz assim: porfias. Porfias. O que é porfias? Amém? O que é a palavra porfia? Porfia é briga, é oposição. Porfia é luta pela superioridade. Porfia é o cara que quer brigar para mostrar que ele é maior que os outros. Você vai falar, isso chama orgulho? Sim, mas é um orgulho que ele passa por cima de tudo, que ele é capaz de brigar para mostrar quem ele é. Isso é uma porfia. Há pessoas que brigam, né? Irmão, vou falar de um exemplo de briga. Você já viu pessoas que ela nunca aceita ter a última palavra, né? Às vezes você vai, até pessoas, você está discutindo com ela ou falando com ela sobre o assunto, ela sempre tem que dar a última palavra. Se ela não der a última palavra, não acabou a discussão para ela. Então ela sempre vai querer, ela procura e ela quer dar a última palavra, ela tem que fazer isso, ela tem que mostrar que ela é superior diante daquilo. Isso é orgulho? Isso é porfia, porque são pessoas que entram e brigam por essa posição, né? Tem situação que você está falando com a pessoa vem, ela coloca e ela quer, ela vem, você diz uma coisa, ela diz outra, você diz uma coisa, ela diz outra. Se você não parar e ela ter a última palavra, ela vai continuar te confrontando, tendo essa porfia sobre a tua vida, até você desistir. Bem, eu sei que você deve conhecer pessoas assim, que vivem e fazem esse tipo de coisa. Então a gente tem que parar, pensar e ver, será que eu não tenho sido, pessoas assim? Aquela pessoa que a última palavra tem que ser dela, né? Isso é porfia, a tal ponto que eu vou brigar para que a última palavra seja minha. Aí a Bíblia fala de emulações. Emulações são ressentimentos, inveja. Isso é emulação. A pessoa que é ressentida, que na palavra certa é invejosa de coisas. Bem, o invejoso. Invejoso, querido, é o cara que não é o que ele quer algo parecido com o que você tem. Ele quer o que você tem. Entende? Ele não quer um carro igual ao seu, ele quer o seu carro. Ele não quer uma esposa parecida com a sua, ele quer a sua esposa. O invejoso, ele não deseja algo parecido, ele quer o que o outro tem. E ele vai fazer o que for necessário para que ele tenha. Isso é um distúrbio da alma, tudo, você pode usar qualquer termo, mas isso é obra de maldade, obra de pecado, obra da carne. Então, quando ele está falando de emulações, ele está trazendo essa verdade. Ou seja, aquelas pessoas invejosas, ressentidas, amarguradas, aquele que nunca está feliz com o que ela tem. Bem, nunca está feliz, ela sempre quer o que o outro tem, porque ela acha que o outro está melhor que ela. Ela sempre acha que o outro está melhor que ela. Então ela tem que se levantar e ir atrás daquilo que ele está fazendo. Bem, está acabando a minha voz. Vou dar mais depressa antes que acabe a voz, antes de eu terminar as coisas aqui. Vamos lá. Iras, você já sabe o que é a ira. Amém? A ira é a briga. A ira não é só briga. A ira é a briga movida pelo ódio. Amém? É que sai de uma questão só de uma briga, de uma discussão. A ira, ela entra na violência. Ela é movida pelo ódio. Isso é obra da carne. As pelejas, aqui é a briga. Peleja, na verdade, é briga por poder, tá? Peleja é briga por poder. E você vê muitas pelejas, às vezes até dentro da igreja.
você vê brigas, você vê pelejas no trabalho, você vê pelejas em meio familiar, e infelizmente você vê pelejas também na igreja, querendo poder. Isso é peleja. Dissensões são pessoas que distorcem a palavra de Deus. Dissensão é você distorcer. A gente poderia colocar aí a distorção da palavra, porque o próximo passo aí, a próxima obra da carne é a heresia. Heresia é você acrescentar algo à palavra. Dissensão é você distorcer a palavra. São duas coisas diferentes. Bem, você distorcer a palavra, isso é dissensão. Você acrescentar algo à palavra, isso é heresia. E as duas coisas são obra da carne, as duas coisas são pecado. E a gente tem que entender isso e começar a vigiar. Aí a gente vai ter aqui outra coisa que ele coloca, a inveja como obra da carne. Eu acabei de falar aqui que você traz a emulação como uma inveja. A emulação é a inveja do sucesso daquela pessoa. A inveja aqui, a emulação é a inveja do sucesso daquela pessoa. A inveja aqui, como pecado, ela é você querer o que a outra pessoa tem. Entendeu? E aí ela vai trazendo. Claro que agora a gente vê homicídio, bebedice e glutonaria. Homicídio, irmão, é óbvio, tirar a vida do outro. Isso é obra da carne, movido por outros sentimentos, tá? Ninguém mata uma pessoa só movido por homicídio. Ela mata aquela pessoa porque ela foi movida pela ira, pela inveja, pela lascívia, e aí ela vai, entende? E aí ela vai acrescentando. Bebedice, você sabe que é beber, né? O beber é o perder a consciência, é o perder o domínio da mente. Bem, isso é pecado. E a glutonaria é colocar a comida no lugar de Deus. A gente vê aqui, né, 16 pontos, 16 obras do Espírito, frutos da carne, obras da carne. Amém? Então, é o que Paulo relata em Gálatas. 16 coisas, 16 pecados. 16, só tem esses, não. Esses são os cabeças. Debaixo disso, várias coisas acontecem. Amém? Debaixo disso, as coisas vão acontecendo. Vários pecados. Então, ele relaciona aqui as obras da carne. Então, deixa eu mostrar uma coisa para você interessante. Paulo, quando ele fala aqui em Gálatas 5, ele coloca e ele chama de frutos da carne, ou obras da carne. Mas quando ele vai falar do Espírito, ele fala fruto do Espírito. Você não tem frutos do Espírito, você tem fruto do Espírito. Por que a diferença? Porque quando a gente fala fruto do Espírito, e a gente vai ver que são 9 pontos, 9 qualidades, 9 qualidades que formam um caráter de Cristo, 9 tipos, manifestações do caráter, mas elas estão todas ligadas uma na outra. Amém? É impossível você viver uma e não viver a outra. Uma está ligada à outra. Então, quando a gente fala, por isso que a Bíblia chama de fruto do Espírito. São divididos em 9, mas eles, na verdade, são o fruto do Espírito. Amém? E aí tem um que é o primeiro, que debaixo dele todos os outros estão ligados. Amém? Se quer saber qual é? Quarta-feira a gente vai começar a falar do fruto do Espírito. Mas por que fala então que é o fruto do Espírito, fruto, e por que fala que são obras da carne? Porque cada um daqueles pecados se move diferente. Então cada um deles, cada uma obras daquela é um. Então você ali fala das obras da carne, elas estão ligadas, mas você pode, tem coisas que são pesadas para cada um de nós. Amém? Tem pessoas que têm um problema, por exemplo, vou dar problemas com a glutonaria, mas não tem com prostituição. Então não está ligado uma na outra. O que está ligado é o pecado. É pecado todas as duas, mas são diferentes.
Por isso fala obras do Espírito. Obras da carne, desculpa. Obras da carne, frutos da carne. Agora, quando fala do Espírito, é um ligado no outro. Amém? E a gente sabe, aí ele vai dizer aqui, ao amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Amém? Então a gente vai estudar esses 9 pontos aí dos frutos do Espírito. Tem um fruto que é o principal, e todos estão ligados nele, e isso a gente tem que viver. Amém? Eu espero que eu tenha trazido essa introdução para você, conseguido trazer essa introdução para a tua vida, para o teu coração aí, para que você consiga pensar. Eu quero que você pare um pouquinho em tudo que a gente falou aqui, cada dessas obras da carne, e você olhe para dentro de você. Peça para que o Espírito Santo te revele se há alguma coisa ainda que você precisa consertar, algo que você precisa pedir perdão, algo que você precisa trazer para a tua vida e consertar nessa caminhada. Parar e falar com Deus aquilo que você precisa agora. Falar para o Senhor: Senhor, trata isso na minha vida, tira isso de mim. Eu quero, a partir de quarta-feira, na nossa segunda aula, a gente vai estar conversando sobre o fruto do Espírito. Por isso que eu falei bem rapidinho desses frutos da carne, que eu não quero, não é a intenção nossa. A nossa intenção é o fruto do Espírito. Mas eu quero nessa primeira aula que você olhe para dentro de você. Será que eu tenho movido, ou tenho feito coisas que hoje eu tenho que pedir perdão? A Bíblia fala, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Então que você olhe para dentro do teu coração agora. Você olhe para você, para pedir perdão ao Senhor se alguma coisa há. Fale com o Senhor se alguma coisa há dentro de você, que você precisa pedir perdão ao Senhor. Coloque o teu coração diante dEle agora. Eu vou orar junto com você, e que seja um tempo de você consertar a tua vida diante de Deus. Se há alguma obra da carne que tenha tocado a tua vida, entrega isso ao Senhor e deixa o Senhor tratar dessas áreas dentro de você. Que haja arrependimento, confissão e mudança, para que a tua vida viva debaixo de uma santidade e poder do Altíssimo. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo, pela tua palavra, Senhor, sobre as nossas vidas. Queremos pedir ao Espírito Santo, olhe para dentro de nós. Senhor, se há alguma coisa em nós que precisa ser tratado, que precisa ser tirado, Pai, que o teu Espírito revele, Pai, traga para nós entendimento, abra nosso entendimento, para que a gente possa discernir aquilo que o Senhor está falando conosco. Pai, em nome de Jesus eu te peço, muda a nossa visão, nosso coração, leva-nos, Senhor Deus, Pai, ao novo tempo contigo. Espírito Santo, tome agora o nosso espírito. Nós damos uma palavra de ordem à nossa alma para que se cale, para que se fique sujeita ao Espírito. A nossa carne que seja dominada pelo Espírito. Que nós sejamos homens e mulheres que andem em santidade, para louvor e para glória do teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu vou colocar esse vídeo lá no nosso canal para você poder assistir lá, tá bom? A primeira aula. Nós tivemos alguns problemas com o YouTube, mas a gente vai fazer pelo Facebook. Aí quarta-feira a gente tem a nossa aula normal. Deus abençoe você. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal lá. Amém? Sandro Valentim. Vai lá no YouTube, aqui no Facebook também e no Instagram também. Espero você. Deus te abençoe. Fique na paz e na graça do Altíssimo. Em nome de Jesus. Shalom, shalom.